Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 27 de agosto de 2024, este é mais um Preview by KTO. Chicago Bulls, hein? Chicago Bulls, o rubro-negro, eu falava. O rubro-negro glorioso do estado de Illinois, que ganhou muitos títulos, já tem um tempo, e teve uma série que contou esses títulos já não faz tanto tempo. Então, muitos fãs do Brasil, uma torcida particularmente apaixonada e particularmente irritada. Sejam bem-vindos, vocês que são torcedores do Chicago Bulls, estão nos escutando aqui só porque estamos falando do Chicago. Espero que vocês gostem dos outros também. E um salve para todo mundo que ouve todos os podcasts de todos os previews. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado, Lucas Nepomuceno. Todos, merece palmas. Lucas, tudo bem? Animado para falar dessa gloriosa franquia do Boizão? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Não só animado, viu, Gibas? Não apenas animado, estou, na verdade, animadíssimo, porque Chicago Bulls traz uma legião de apaixonados, né? Uma legião de apaixonados, então, muita responsa, né, Gibas? Muita responsa falar de Chicago Bulls. Falar, lógico, né, que não era para a gente estar falando já de Chicago Bulls. Tem que fazer essa denúncia aqui. Por quê? Você está chegando agora e ainda não sabe? A gente começou os previews de acordo com o número de vitórias das equipes ao longo da existência do Café Belgrado, de trás para frente. Então, Gibas, o Chicago Bulls só teve mais vitórias do que Pistons, Wizards, Hornets e Orlando ao longo da existência do Café Belgrado. Não é o que se espera, né, Gibas? De uma equipe que está num dos maiores mercados dos Estados Unidos, de uma das equipes com maior torcida ao redor do mundo e que foi tão dominante, né, e tão marcante para o mundo da NBA. Então é pouca vitória, viu, Gibas, na era do Café Belgrado, apenas 227 vitórias em 547 jogos ao todo. Ganhou mais do que só 4 equipes da NBA, então é uma pena estarmos falando aqui do Chicago, especialmente porque não é com o viés de ontem, né, Gibas, do Orlando Magic, em que a gente dizia, olha, mas o Cassinho tá prometendo muita vitória para hoje, né? O Cassinho, que inclusive torce pro Chicago Bulls, Cassinho pessoa física, tá, Gibas? Não é à toa que a KTO tem as cores vermelho e preto. O Cassinho torce pro Bulls e tá dizendo, olha, não vai ser um ano muito bom, não. Projetando, inclusive, abaixo da média histórica do Bulls aqui na era Café Belgrado. Então, Gibas, é com muita empolgação e muito pesar que a gente trata de Chicago Bulls hoje. É isso, hein? Vamos tratar de Chicago Bulls, vamos nos esmiuçar aí no que acontece com o Chicago Bulls, quais são as perspectivas, quais são as boas notícias, as más. Mas antes, Lucas, temos que, antes ainda de dar moral para quem nos dá moral, temos que trazer uma notícia importante aqui do noticiário esportivo NBA / basquete brasileiro. Nessa manhã brasileira, tarde europeia ou manhã europeia, dependendo do horário que as pessoas receberam a notícia, mas fomos informados. E para algumas pessoas, madrugada quase ainda, né? Porque tipo 6 da manhã tava pipocando isso. E para o mundo NBA, madrugadaça, né? Late night, madrugada mesmo. Saiu uma notícia, inclusive com aspas, do empresário do Bruno Caboclo, dizendo o seguinte, Lucas, Bruno Caboclo, cara, eu vou tentar transformar isso numa notícia, porque assim, a aspa é confusa, né? A aspa é um pouco confusa, a gente vai debater aqui, até porque para dar a boa para nosso público, a gente é muito criterioso, muito cuidadoso e gosta de falar sempre as chances reais de tudo. Então, primeiro eu vou falar o literal, né? O Caboclo vai treinar com o Golden State até terça-feira, até quinta-feira, com intenção de assinar um contrato. E ele acredita que vai conseguir. Nós estamos em negociações, nós estamos fazendo um ótimo progresso. É definitivamente uma opção que vale a pena continuar tentando, né? Uma coisa assim. Essa foi a notícia que foi solta, foi uma entrevista do empresário do Caboclo, Daniel Hazan, para um portal que eu não conhecia, Sports Channel em Israel. Não sei se é um canal de esportes em Israel ou o nome do canal é Sports Channel de Israel, falando sobre o futuro do Caboclo, mas assim, não é do nada. Inclusive,
Inclusive faz sentido ser de Israel, porque deve ser coisa do tipo, e aí, Caboclo vem ou não vem? Isso. E ele estaria muito próximo, né? O time que ele mais está ligado é um time de Israel, né? O Hapoel Tel Aviv, né, Para Gibas? Tel Aviv, isso. Então, assim, embora ele tenha ainda contrato com o Partizan, o time que ele mais foi noticiado que jogaria até agora na próxima temporada é o Hapoel Tel Aviv, e só que o Daniel Razão falou em solo israelense, né? O Daniel Razão está em solo israelense, falou isso, que o Caboclo ia treinar com o Golden State até quinta, e você falou assim, né, Guiba, sobre ser criterioso. Não, e a notícia vale a pena repercutir. Fizemos isso logo que recebemos do Pereira, né? O Pereira é nosso Pereiraço Pereirusco, né, cara? Nunca falha. Logo que recebemos, porque quem repercutiu a notícia foi o Exportando. Exportando não é com EX, é com S mudo, que é um site muito tradicional italiano, que tem uma versão em inglês também. Então, é um site muito sério, Exportando. Ele não repercutiria se a informação fosse só assim, algum meme ou alguém fazendo alguma coisa. Não, é uma informação séria de alguém que apurou, então. Então, Lucas, a informação existiu. Essa informação existe de fato. Pelo menos o fato de que o empresário do Caboclo disse em Israel que ele está treinando com o Warriors e já foi o suficiente para uma bomba no ambiente brasileiro de NBA. Diria, Gibas, Alan Neto, né? O falecido Alan Neto, o saudoso Alan Neto, que era o homem do dedo, né? Olha o dedo do trem-bala, né? Gira, gira, gira. Ele, quando escrevia, eu já falei isso aqui no podcast outras vezes, né? Mas ele tinha uma coluna muito grande no Diário do Nordeste, e sempre que eu sempre lembro dessa, né? O Ceará anunciou Wilson Mano, ex-Corinthians. E ele era tipo hoje do futebol cearense. E aí ele sempre trazia com tipo 2 semanas de antecedência, assim, vai acontecer uma bomba de 1000 megatons, né? E aí, dependendo da bomba, ia aumentando os megatons, né? Então, ele, ao mesmo tempo, ele fazia esse trabalho do hoje e o trabalho, mais ou menos, sei lá, do Draft Express, né? Porque ele já dava o tanto de megatons, né, Gibas? E o Caboclo na NBA seria o maior número de megatons possível que a gente teria, né? No basquete brasileiro, comparável apenas com se o Iago também for para a NBA, ou se o Iago, por acaso, for para a NBA. E pro Golden State ainda, né? Cara, o Iago em qualquer time da NBA acho que ia ser Não, muito eu megaton, digo, o velho. Caboclo ainda Sim, está ligado ao Golden State, coloca mais uns sim, megatons aí na conversa. dá mais megaton ainda, né? Então, assim, Gibas, beleza, massa, animadaço, né? Apontando pro Shell, porém, a gente tem que meter o ai porém aqui, né, Gibas? Porque, assim, treinando com o Golden State... Treinando com o Golden State não é possível. Ainda não é possível, porque o Golden State, pessoa jurídica, não pode reunir sequer os jogadores que tem sob contrato, né? Então, assim... Isso é batalha, meu parceiro. Era sempre, né? Não tem como o Golden State dizer assim, Caboclo, vem jogar aqui, né, com os nossos atletas, porque o Golden State ainda não tem a permissão da NBA para começar os seus treinamentos, né? Então, o que tem acontecido, por exemplo, com o Rockets, né? Eles foi na casa, o Jalen Green tá organizando treinos do time. Então vão os jogadores lá por conta própria dos jogadores, às vezes eventualmente pessoas de player development estão passando nas redondezas e acabam aparecendo nesses treinamentos, né, de maneira assim. Nem participam, né? Ficam lá bebendo assistindo um Isso. videozinho. Né? Estão jogando, ouvi o barulho de bola de basquete quicando, vou lá assistir, sabe? Então, assim, não tem como ser um treino oficial do Golden State, né? Mas não impede do Caboclo se apresentar, por exemplo, para scouts, né? Para pessoas que trabalham para o Golden State. Lucas, só para justificar ainda, não perca seu raciocínio, como diria o Crack Neto, interrompendo múltiplos raciocínios e fazendo as pessoas perderem o raciocínio, como eu fiz agora. Existe esse regulamento e ele é negociado quando a NBA vai definir seus parâmetros de relação entre jogadores e franquias, precisamente porque existe uma dinâmica de datas de apresentação, de quando todo mundo é obrigado a se apresentar, quando todo mundo começa a poder treinar. Então, não pode fazer antes, não pode, é contra o regulamento, e as equipes muitas vezes fazem coisas contra o regulamento na NBA, e recentemente, por exemplo, equipes estão perdendo escolhas por fazerem coisas fora do regulamento. Um exemplo claro,
quando o New York Knicks abordou fora do período permitido o entourage do Jalen Brunson para contratá-lo. Fez isso fora do período permitido, ficou latente, todo mundo faz, ficou latente, foi provado, perdeu escolha no draft. Então, não é uma brincadeira. Sixers, Suns, várias equipes. Outros mais recentemente. Então, quando vem a notícia, está treinando com o Warriors, e quando a gente repercute, está treinando com o Warriors, cara, a gente está enganando o público. Eu não sei se a intenção de quem falou foi, mas a gente tem que passar direito. Ele não tá treinando com o Warriors, pelo menos não fazendo a pré-temporada com o elenco do Golden State. Ele fez com o Celtics, né? Não faz muito tempo ele fez isso com o Celtics, né? Ele teve contrato de training camp para ficar com o Celtics por alguns dias, né? E ficou, e enfim, foi remunerado por isso, né? Então, assim, o que ele pode estar fazendo é workout para pessoas, né? E aí pode ter se perdido na tradução, pode ter sido questão de entendimento mesmo, porque ele pode estar treinando para pessoas do Golden State ou pessoas intermediárias, né, Gibas, do Golden State. Como era o nome do intermediário lá do Roda? Um nomezinho. Não, deixei. O chat GPT lá, fala com o chat GPT, né? Como colocar o caboclo no Golden State. Isso. Então, existe essa expectativa nossa gigante agora. O caboclo tem estado constantemente aparecido em rumores, né? Tem estado em rumores, tem viajado para os Estados Unidos para fazer treino, fez isso, por exemplo, na janela entre pré-olímpico e Olimpíada. Então, assim, Gibas, há, né, um cenário em que ele, de fato, possa pintar por lá, há um cenário em que o Daniel Hazan esteja, sabe, elevando o preço do seu cliente, esteja colocando ele em evidência, fazendo de repente até outras equipes da NBA olharem para o caboclo, né? Enfim, Gibas, a gente continua nessa expectativa, nessa esperança de Bruno Caboclo na NBA. Sendo Golden State ou não, qualquer equipe seria incrível, maravilhoso, né? Sendo Golden State seria mais ainda, pô. O Café Belgrado colocou está treinando no Golden State Warriors. Essa foi a tradução que a gente colocou. De acordo com o seu agente, ele está treinando no Golden State Warriors. Nem sei se está liberada as facilities, né? Não sei realmente se podem usar lá o treino, enfim, mas precisava levar adiante a notícia, né? Falando que a informação é do próprio agente. Dito isso, tem condição total o Bruno Caboclo de jogar na NBA, e acho que seria um baita jogador para jogar no Golden State, e em qualquer outra franquia que a gente falar aqui eu vou dizer a mesma coisa, mas acho que o fit com o Golden State é particularmente atraente para o Caboclo. É uma franquia que usaria muito do que ele sabe fazer. Vamos nos lembrar, é um time que precisa muito do Looney, que acho que é um ótimo jogador, já provou isso várias vezes, é um puta reboteiro, cara decisivo, mas cara, o Caboclo faz coisas que o Looney não sonha em fazer. Eu já tenho sonhado, né? O Looney no college, no high school, era tipo o Caboclo hoje. Sabe? Todo mundo olha o Caboclo como um pivô muito, muito diferente de tudo. O Golden State Warriors tem uma organização com jogadores capazes de controlar o ambiente. E sim, eu tô falando do Draymond Green. O que ele faz é controlar o ambiente de maneiras pouco ortodoxas. É faísca, é instigante, então escolhi acreditar muito que existe esse cenário desenhado. Não entendi bem o prazo, né? Tá treinando no Golden State até quinta-feira, né? A frase que traduzida é treinando com o Golden State até quinta-feira, enquanto trabalhamos por outras coisas, né? Então, não sei, Lucas, não sei, mas estou animado com essa possibilidade e vamos acompanhar de perto essa novela aí, na esperança de termos o melhor, ou barra segundo melhor, né? Porque ele e o Iago hoje estão mais ou menos no mesmo nível de relevância. O melhor ou o segundo melhor jogador? A temporada europeia do Iago foi melhor do que a do Caboclo ano passado. Mas a de seleção, na seleção do Caboclo foi melhor. Foi avassalador. Então, melhor jogador da última Olimpíada do Brasil, do último pré-olímpico que o Brasil disputou. Seria muito legal ver ele jogando com o Curry, jogando pro Draymond, com o Steve Kerr, enfim.
E seria uma baita contratação do Golden State. Esse não é meme, não, cara. Não é porque é brasa, não. Ele realmente é um jogadoraço. E faria muito, muito bem ao ambiente NBA, Twitter, /Instagram, /YouTube, que agora não é mais só NBA e Twitter, né? Agora existe um ecossistema gigantesco aí que perpassa extra quadra, dentro da quadra e, sei lá, mídias sociais de todo mundo. Seria muito legal o Caboclo na NBA. Mais alguma coisa, Lucas, que faltou falar? Faltou isso aqui, ó. Pix modalidade. podcastbelgrado@gmail.com. Manda seu Pix, paute o debate. É isso, hein? É isso. Faça como ele, Lucas, Douglas Cantu, que mandou o Pix no domingo e me escapou ontem, velho. Mandei um áudio pra ele pedindo desculpa, hein? Mandei um áudio pedindo desculpa. E ele diria o seguinte, ó, fala-se pouco como até o plástico do Scoop do Whey e Venom tem qualidade superior, indo pro segundo pote por influência do Belgradão. Que isso, Barras e barras e barras. Brilhou muito nosso amigo Douglas Cantu. É verdade, hein? Ó, Venom, parceiro do Café Belgrado. Quem usa, né? Não se arrepende. Quem usa vai para o segundo frasco, né? Quem usa vai para o segundo pote. Muito obrigado, Douglas, por ter confiado no Belgradão. Quero te ver veiudo, hein? Quero te ver cada vez mais veiudo. Manda foto das veias aí pro Gibas, que ele vai fazer uma análise aí. Peraí, pô. Não precisa vai fazer uma análise completa. Não precisa. Das suas veias. Quer ficar veiudo? Fácil, hein? folhas.com.br/Café Belgrado. É uma landing page do Belgradão. Lá tem simplesmente 4 kits promocionais. Todos eles já têm 10% de desconto embutido. Só que se você botar o cupom Café Belgrado, meu amigo, você ganha mais 20% de desconto. É a pirâmide de descontos do Belgradão. folhas.com.br/Café Belgrado. Ó, até o Scoop vai ficar para sempre com você aí, hein? Cara, eu nem sei o que é o Scoop. Scoop mas é aquela coisinha, aquela colherinha que você bota. Colherinha. Cara, que vem colherinha do Whey é muito elite, velho. Tá maluco, é um negócio elite mesmo. Ó, a shakeira ali. Tem kits nossos lá que você ganha shakeira. Todos os kits do Belgrado vêm com shakeira, esqueci de falar isso. Além dos 20% de desconto, brinde, né? Shakeira linda. Cara, se você é de Whey, considere experimentar a experiência Venom. Porque, cara, são múltiplos sabores e qualidade. Como é que fala? Clean Label. Clean Label, pô, tá maluco. Valeu, tudo Douglas. Natural, muito obrigado, cara. Olha o Pix que eu não li, velho. Vou me autopenitenciar aqui por uns 2 dias, pelo menos, por ter escapado. Mas que bom que estamos cá com mais um. Lucas, Pix da dúvida. Qual é o seu estilo de autopenitência, Guilherme? Nada físico, né? Você não vai se bater, né? Não. Acho que... Assistir um... Heavy Metal, de repente? Eu ouvi um disco aí do Dream Theater. Um disco do Dream Theater. Vou te passar Soul Music, Gibas, que eu sei que você tem um problema Soul Music? Pô, Bruno Mars é Soul Music? Não. Eu vou te mandar... Dá um exemplo de Soul Music. Fala um. Aquela que tava tocando no dia que... Não, já sei qual que eu vou mandar pra você. Girl, put your records on. Essa é boa. Ao vivo sempre é boa, né, Guilherme? Impressionante. Cara, essa é boa demais, velho. Pix da dúvida. Qual a origem do nome e quem criou as vinhetas? Comecei a ouvir para valer durante as Olimpíadas. Obrigado, SMB, a Seleção Masculina de Basquete. Abraço, amigos. Ô, João Vitor Aranha, tudo bom, velho? Muito obrigado pelo Pix. Café Belgrado, segundo consta, era uma lenda, né? A gente não sabe se existe. Já confirmaram essa lenda pra gente, mas a gente continua falando que é uma lenda, que é mais legal. Ficou bonito, lenda. Que existia na antiga Iugoslávia um espaço que chamava Café Belgrado, que era um espaço onde as pessoas se encontravam para falar de longas reflexões e conversas animadas sobre basquete, né? É uma tradição dos cafés de Belgrado falar de basquete, né? Então, mesmo se não tivesse assistido o Café Belgrado, cafés em Belgrado, né? Que os técnicos, os pensadores do basquete se reunissem em cafés para debater táticas, agora basquete já... em si. Mandaram foto da gente, não foi? De um Café Belgrado mais de um em Belgrado? amigo nosso foi ao Café Belgrado, em Belgrado, e outras pessoas que são de Belgrado, inclusive o técnico da seleção da Sérvia na Olimpíada de 2016,
conhecia a lenda, né? Conhecia a lenda desse café, sim. Confirmou Isso. pro nosso amigo Lucas Pastore, que fez uma matéria sobre o Café Belgrado, tá? Quando se enfrentaram Sérvia e Croácia. Então, E tem um maldito Café Belgrado em Barcelona que pegou a @Café Belgrado, né? pegou. E não fala de basquete lá. Lá Não fala. é. Mas recebe em Mas é compensação. música meio techno, eletrônica, meio modernosa. Cara, você vai ver as bandas que tocam lá, é tudo uns bagulho meio. E muita gente marca o Café Belgrado Muita gente marca a gente. falando coisas nossas. Assim. Que foi lá, né? Foi lá no Café Belgrado de Não, Barcelona. pior, né? Marca, às vezes, até dando esporro, né? Café Belgrado, vocês não manjam nada de basquete, né? E aí mandam lá pro Café Belgrado de Barcelona. Ah, acontece mesmo. Valeu, João Vitor. Muito obrigado pelo Pix, meu amigo. Sim, as vinhetas, pô, tem duas do filho do Gibas, ó, essa aqui, ó. Cadote. E a nova, né, que estreou hoje. Barras. É o rap, né? E as outras, pô, são coisas do cotidiano do brasileiro, né? Vinhetas da Globo. Essa batalha, meu parceiro, é uma batalha de rima. Essa batalha, meu parceiro, é de uma batalha do Apollo contra o JP, que na minha opinião o Apollo vence, mas o J que leva, né? Na minha opinião, o Apollo venceu, mas o J ganhou. E tem uma hora que o J, na minha opinião, mais uma vez, dá uma forjada, o Gibas não concorda, dá uma forjada, e aí o Apollo fica muito puto, e no intervalo entre uma rima e outra, ele fala, isso é batalha, meu parceiro. E aí eu comecei a falar muito, porque eu ouvia muito essa batalha, né? Eu sei ela decorada. E aí eu ouvia muito, e aí eu no podcast aqui, cada vez que o Gibas contava alguma coisa que deu errado pro Café Belgrado, alguma coisa, pra seleção brasileira, aí eu falava, isso é batalha, meu parceiro. A ponto de eu ter trazido aqui pra... Isso é batalha, meu parceiro. Ele e o Enes merece. quem viveu um anos clássico. 90, né? É um clássico dos anos 90. Tem mais alguma que a gente não explicou? Tem Gui Santos, é o Curry falando Gui Santos. Tem o Buga falando Santos. It's Over Baby. Gui Santos. Esse é o Curry falando Gui Santos. Tem o It's Over Baby, que é o Buga gravou especialmente pro pessoal lá do Pessoal do Giannis. E aí It's over, baby, it's over. ele gravou no meio da NBA House e tava muito barulho. E aí acho que foi o Ale Bentivolio, né? Foi. E aí ele fez essa versão sem a zoada, né? Da NBA House. E aí tem o Essa Pix aqui Modalidade e o Pix da Paixão foram feitos por um... de emociones. Esse é o Petrovic falando com o Pereira, lá em Riga, depois da classificação da seleção brasileira para as Olimpíadas. Ele fala que foi um roller coaster de emoções, principalmente por causa da partida contra o Camarões. O Pix Modalidade e o Pix da Paixão, um ouvinte nosso, né, o Kleber Amorim, contratou uma pessoa para fazer uma vinheta para o Belgradão. A gente já falava assim, né, Pix Modalidade, e aí ele fez uma vinheta, né, que é maravilhosa, e eu vou tocar aqui em sua homenagem. Pix Modalidade. Rodrigo Daniel, salve E tem o Xi, né, Gibas? O Xi pesquisa assim, Xi, Botafogo 2023. Salve Café Belgrado, Rodrigo Daniel aqui de Mainrique, São Paulo. R$4 para 4 vitórias do Corinthians no campeonato. R$1 por empate do domingo. Pô, complexo. Domingo vai ser Flamengo e Corinthians, né? Ele tá dizendo que o empate no domingo... Flamengo, ele mandou no e-mail também. Assim. Não sei se ele mandou... Fecha com empate, fecha com empate. União Florentes, acho que vai ser empate. Como é que tá o Tite? O Tite vai pro jogo? Como é que tá? Ele recebeu alta, né? Mas então o time ganhou com o filho dele. Acho que ele vai ficar mandando o filho até o filho perder. Aí ele chega... É porque existe a expectativa dele enfrentar a torcida do Corinthians pela primeira vez em Itaquera, né? Não sei se ele enfrentou ano passado. Enfrentou? Acho que não, né? Acho que vai ser bem Eu acho que ele assumiu depois desse jogo. Acho que ele vai ser bem recebido, cara. Acho que a galera não... Ainda mais agora que o bicho quase passou bem mal. Então. Lucas, Thiago Gomes, ó. Qual o jogador queridinho de todos, ou quase todos, que o Neps não quer ver no Suns e o Gibas não quer ver no Knicks? Abraços. Eita. Eu não quero ver o Devin Booker no Knicks, assim, mas... Ele não é queridinho de todos, né? Não é queridinho de todos, e porque qual que é o meu interesse no Knicks e bem, né? Então, também não entendi. Ai, cara... Jogador queridinho por... Gobert. Gobert é queridinho de todos? Todo mundo odeia o Gobert. Tem que ver todos quem, né? Porque acho que não... Assim, todos os técnicos curtem o Gobert, mas todo mundo adora pegar ele no playoff também.
Ai, ai, ai. Assim, Bota aí um. eu acho que eu não queria ver o Curry no Knicks, que eu quero que o Curry se aposente no Golden State. Eu acho que é uma história muito boa. Mas eu quero o Curry no Suns. Não dispenso, não. Não dispensaria. Acho que Kyrie Irving se Mas o encaixa. Kyrie Irving não é. Cara, o Kyrie Irving não é, né? Não Ben deu, Simmons, Thiago. Mas acho que eu fui bem DeAndre aqui. Ayton. Eu fui bem aqui, hein? Meti o Curry por motivos de. Cara, acho que o Curry começar a terminar no Golden State é uma Um boa dos poucos história. queridos por todos ou quase todos, né? É. Talvez o Giannis, mas todo mundo quer o Giannis. Ninguém não vai querer o Yannis nunca. Acho que não existe, velho, na prática, assim. Se você é torcedor do time, você quer. Ainda mais os caras são queridinhos, né? Quase Acho que o ninguém- Donovan Mitchell. Porque o torcedor do Knicks não quer mais o Donovan Mitchell por causa do. Prefere o Brunson, né? Virou uma rivalidade. E o torcedor do Santos não precisa do Donovan Mitchell que tem o Devin Booker. Então, suave. Gabriel de Oliveira, bom dia, meu amigo. Fala, Gabriel. Acompanho-vos desde o início. Que isso, Gabi? Eita, Gabi. Queria que falassem do Vascão eficiente, unindo pouquíssimo futebol e muito resultado. Cara, fizemos um longo debate, tivemos um longo debate sobre a virada do Vasco ontem contra o Furacão. Foi na pré-live, né? Foi o primeiro assunto, pré-podcast, foi o primeiro assunto da live. Então falamos da virada do gol roubado, né? Que tiraram do nosso Vasco, o gol de voleio do Hugo Moura, pelo amor de Deus, né? Então falamos bastante sobre o Vascão, mas, pô, tá apontando muito. Até mandei mensagem pro Gibas ontem, quando tava 1x0 pro Atlético Paranaense, falei, pô, o Vasco tá perdendo e tá ficando em 10º, velho. Então, assim, tá suave esse ano, né? E o Matheus De Lucas, né, torcedor-chave do Vascão, falou que campanha dos sonhos esse ano. E o Thiago Camelo também me mandou mensagem ontem, viu, Gibas? Para falar de Vasco, para falar que o colombiano meteu o gol do empate e fez a dancinha do Jamoran. Fiquei sabendo disso aí, velho. Eu tava ciente porque eu tava vendo, até comentei no Giannis, a dancinha do Jamoran, mas ele não tá no Giannis, então ele me mandou essa mensagem. Massa, hein? Um salve pra todo vascaíno aí, velho. Todo mundo é um pouco vascaíno. O Marco Marçal não mandou nada, mandou só dinheiro, hein? Não mandou mensagem, não mandou nada, velho. Só a braba. Valeu, Então, Marco agradeço. Massal. Tranquilamente o melhor Massal que tem. Pô, sim. Acho que a família dele é muito legal como um todo, né? Mas o Marco é o que manda pix pra gente. Mas, de fato, tem gente fazendo mal aí. Lucas, o Maurício Scaglione também fez isso, né, recentemente, né? Mandou um pix só com recursos, não mandou nenhuma mensagem, falou que era só para ajudar o Belgradão. Na verdade, não, né? O que ele mandou? App Modality. Valeu, Maurício. A modalidade para quem tá no exterior. Se você tá no exterior, não consegue mandar pix, mas quer participar, chama a gente na DM. É outro caminho, não é esse que a gente tá ensinando aqui, não pode, não. O último do dia, Lucas. Gabi Vi, hein? Gibas, como é chegar numa idade em que as pessoas já estão te chamando de babão? Cara, ontem o Pereira me chamou de babão. Foi muito duro pra mim, de verdade. E tudo isso porque eu tava falando mal do Caio Ribeiro, né? Fiquei impressionado com a idolatria do Pereira pelo Caio Ribeiro. Não esperava, honestamente, não esperava. Cara, o Pereira vem aqui na live, ele bota a cara dele, todo mundo fala, esse cara aí não erra nunca, não sei o quê. Aí, nas entrelinhas da internet, ele fala mal de Jorge Age e sua família e bem de Caio Ribeiro. E me chama de babão por atentar para isso. Simples assim. Fala que eu não sou tão flamenguista assim porque eu sou contra Caio Ribeiro, velho. É inacreditável, cara. Realmente as pessoas precisam conhecer o verdadeiro Pereira, cara. Não, precisa não, pô. Deixa as pessoas acreditarem no Pereira sim, pô. Cara, impressionante. Valeu demais, Gabi Vi, uma das pessoas que eu mais gosto no país, viu? Uma das pessoas que eu mais gosto no país. O Marco, não chegou essa questão, velho. Mas ele falou, mandei questão sim, ó. Deixa eu só falar. Gabi Vi, você é uma das pessoas que eu mais gosto do Brasil, hein? Um beijo no seu coração. Quero ver você um dia lá na Batalha da Norte, hein, velho? Por que você não cola lá e conta pra gente como foi? Trabalha na frente da Batalha da Norte, Lucas. E nunca cola, velho. Marco Marçal, hein? Mandei sim. Era questionando o que o Golden State pode oferecer ao Caboclo em termos de contrato. Qual é a boa, Lucas? Gibas, o Golden State já tá devendo 61 milhões, né? De espaço no cap. Então, o que o Golden State tem à sua disposição são o salário mínimo, né? Que para o Caboclo seria incrível, né? Então, assim, se o Caboclo for chegar na NBA com um contrato,
vai ser via salário mínimo, mas existe a possibilidade dele assinar apenas um contrato de training camp. Tá agora lá, de alguma maneira, envolvido com os técnicos, sei lá, player development, staff. Caboclo, a gente gostou de você, vem e assina aqui um contrato de training camp pra gente conversar, sabe? Então, talvez seja esse o caminho, né? Contrato de training camp, Caboclo não pode assinar mais two-way pelo seu tempo de liga, então teria que ser nesse sentido, já ocupando espaço de contrato, já com contrato que conta no cap, que pesa no cap, enfim. Então seria esse tipo de espaço que ele poderia pegar, né? O Golden State tem salários desse, por exemplo, o Gui Santos, né? Não garantido. Tem contrato desse com o Trayce Jackson-Davis, né? Tem contrato desse com o Lindy Waiters, né? E o restante dos contratos são todos acima do mínimo. Valeu demais. Opa, até desafinei. Valeu demais ao Marco Massal, ao Gabi Vi, a Maurício Caglione. E grande elenco, né? Todo mundo que participou aí do podcast hoje. Se você está na live, você pode pautar o debate ainda hoje, ainda agora. Só mandar uma mensagem para podcastbelgrado@gmail.com. Se você está assistindo, né, ou ouvindo depois, você manda aí o seu pix para podcastbelgrado@gmail.com, que ele vai ser lido logo no começo da primeira rodada do próximo podcast. Lucas, Chicago Bulls, hein? Chegou a hora. Não dá mais para adiar. Vamos ter que falar do Chicago Bulls. É uma realidade tensa, né, Gibas? Sempre que a gente fala de Chicago Bulls, a gente mexe com muitas emoções. E a tristeza, Gibas, é que desde da criação do Café Belgrado, o Chicago Bulls não esteve em condição de entregar uma campanha, né, que a torcida merece. Chegou em um playoff apenas na era Café Belgrado e perdeu na primeira rodada. Foi justamente no ano de estreia do Arturas Karnisovas, né, que eles trazem Billy Donovan já tá. Eles trazem o Lonzo Ball, trazem o DeMar DeRozan, né, e monta um time, Alex Caruso na época também, né, e monta um time com a esperança de fazer barulho, começa muito bem, né, um mês e meio glorioso, aí começam a aparecer as contusões do Chicago Bulls, então o Bulls não consegue entregar na era Café Belgrado ainda uma campanha digna com sua tradição, com sua história. Um ano apenas de campanha com mais vitórias do que derrotas, que é justamente esse ano, né, quando chegou em 46. E Gibas, de 20 para cá, né, ou seja, nessa década inteira, na década de 20, o Chicago Bulls sempre ficou com entre 30, né, e esse ano de 46 vitórias. Então, assim, não se posiciona o suficiente para escolher lá no alto do draft e não tem um time suficiente competitivo para avançar, né? E acho que essa tem sido também a carreira do Billy Donovan, né? O Billy Donovan ainda não tem na sua carreira uma campanha longa de playoff e também não tem um tanking, né? Também não tem um ano de deixa eu desenvolver meus talentos aqui, né? Então, quando a gente olha para o que foi a temporada no último ano, em que o Chicago Bulls parecia muito mal, né? Parecia bem ruim mesmo no começo da temporada, tem as suas contusões, né? Tem ausências, e aí de repente aparece um outro Chicago Bulls, aparece um Kobe White muito mais incisivo, né? O Kobe White fez 78 jogos como titular na temporada passada, que é algo que não aconteceu na carreira dele, né? Ele sempre vinha do banco. E o Chicago perdeu o Zach LaVine, sei lá, por 3/4 da temporada, né? Então teve muito mais Kobe White com a bola, teve muito mais Ayo Sumo jogando, teve bastante Alex Caruso, né? Então o Chicago conseguiu ter uma identidade diferente do que vinha tendo e funcionou melhor, sabe? O Chicago Bulls teria nessa off-season tentado trocar o LaVine, o Chicago Bulls trocou o DeRozan nessa off-season, então assim, a ideia que a gente tem olhando de fora, é que o Chicago Bulls pensa em dar agora um passo diferente, menos focado em jogadores veteranos, né? Acabou de se desfazer do DeRozan, que tinha acabado o contrato mesmo, fez um sign trade e recebeu pouquíssima coisa, né, pelo DeRozan. Sem fazer contratações, é um time que
dificilmente vai furar a luxury tax, né? Constantemente o Chicago Bulls é um time no meio da zona salarial. Você não vê o Chicago Bulls falando, tem uma estrela disponível, vamos fazer uma engenharia financeira para que a gente possa pegar essa estrela disponível e aí depois a gente usa nossas exceções e tal, e aí chega, vai tentar ir para as cabeças gastando muito. O Chicago Bulls não fez isso até hoje, não deve fazer nas próximas temporadas. Então, Gibas, o que resta é tentativa de desenvolver os seus jogadores. Tem jogadores draftados no elenco, né? Como o Kobe White, que eu já citei, o Aildon Soma, que eu já citei, Pat Williams, né? Pat Williams, vamos já falar sobre o que aconteceu com ele nessa última off-season. E aí tem outros jogadores que foram draftados mais do meio para o fim, né? Como o Dalen Terry, né? O Julian Phillips foi segunda rodada, mas está no elenco também. Então, assim, faltam aqueles jogadores blue chips, né? Aqueles jogadores que têm, ao longo da carreira universitária ou colegial ainda, a ideia de que, esse aqui é um dos melhores da sua classe, né? Faltam esses tipos de jogadores no Chicago Bulls. Fez uma troca pegando Josh Giddey. Alex Caruso era o jogador mais cobiçado do elenco do Chicago, por conta do salário, do que ele pode oferecer defensivamente. Então, Gibas, foi um off-season, né? Foi um ano estranho, de meio da tabela, que todo mundo esperava que acontecesse isso, e de fato aconteceu. E na sequência, um off-season em que saíram 2 dos melhores jogadores, DeRozan e Caruso, e o jogador de peso que veio é o Josh Giddey, que o OKC lá, né, olhou e falou, tem outras opções melhores aqui. Então, Gibas, o Cassinho olha para o seu Bulls, né, para torcer pro time que ele torce e fala... O Bulls dele, né? Isso. Pro time que ele torce e fala, cara, vai ser Eu fico confuso com essa questão pronominal aí, velho. Quando você fala do seu, que é de outro, e alguém Sim. que tá na interlocução acha que é dele. Eu acho que a língua portuguesa não foi sagaz o suficiente para essa definição. O brasileiro usa muito você, né? E aí o você chama o seu. Então, o Tite, por exemplo, ele usa o foi tu, né? Para falar quando o Flamengo faz um gol. E aí ele quer dizer que foi culpa do filho dele, né? Quando faz o gol. Ele não usa o foi tu para ocasiões que o Flamengo tomou gol e o filho dele é responsável pelas bolas paradas. Foram eles, né? Então, se a gente usasse mais como Tite, né? O foi tu, né? É teu, né? O teu time. Aí, não sei porque quando eu falo tu e teu, aponto assim, né? Acho que é influenciado pelo Tite mesmo. Se usasse mais, né? A gente não faria tanto essa confusão. Mas, Gibas, o Cassinho olha pro Bulls dele e fala, vai ser um ano duríssimo, viu? Vai ser um ano duríssimo e projeta um número de vitórias que eu não tenho nem coragem de falar agora, mas na frente eu vou falar. Gibas, seu panorama aí do Chicago Bulls. Cara, meu panorama é... O time tá há 7 anos sendo coberto, vamos dizer assim, né? Sendo analisado pelo Café Belgrado, e já tem 4 temporadas que eles têm número aceitável de vitórias. Não é só derrota, né, cara? 39, 40, 46 é a anterior a essa 31. Não tá sendo suficiente, né? E ainda assim, ele é o 5º preview que a gente tá fazendo. Cara, ele é um dos 5 piores times nesse recorte, sabe? Primeiro, isso significa que a NBA tá num nível de que você ser mediano não resolve seus problemas. Significa também que os primeiros anos anteriores a esse foram bem ruins do Chicago, né? Bem ruins. Mas significa, sobretudo, Lucas, que as coisas não estão andando, né, pro Chicago. E me surpreende um pouco como que os caras passam... Assim, o Carne Sovas teve a oportunidade de fazer todo o seu trampo, né? Toda essa reformulação, um movimento que parecia que ia para algum lugar. Essa montagem de time que tinha Lavine, DeRozan, Vucevic, entre outros, né? Mas Lonzo. Tinha jogado Lonzo. Parecia que era um caminho, né? Parecia que era uma boa ideia, e ele tá indo para a segunda chance, né? O time aparentemente gostou. Aparentemente ok. As coisas que você fez, a gente acha que não deram certo, mas a gente gosta do seu trabalho. De alguma maneira, a maneira com que você trabalhou para tentar as coisas tem a nossa proteção, né? Os Reinsdorf,
os controladores do Chicago Bulls, né, os caras que tomam as decisões mais relevantes, não parecem estar prontos para recomeçar do zero, né? Mesmo esse movimento que foi abrir mão do DeRozan, os caminhos que estavam disponíveis para as trocas do Caruso, eles pegaram um jogador que, em tese, vai chegar para ajudar a competir já. Né? Não há um movimento de descapitalização do Chicago Bulls, ainda que há uma fuga de talentos. Né? Eu acho que o time vai ficar pior. Acho que isso é um pouco inegável do ponto de vista de talento. Agora, um ponto que você trouxe, né, na temporada passada, e eu acho que é a grande notícia da temporada passada, foi o fato de que o Kobe White, sem esses jogadores por perto, e cara, foi sem o Lavine e o DeRozan, não era só sem o DeRozan, né? Ele se transformou num cara muito influente no jogo, assim, muito capaz. O DeRozan jogou, sei lá, 70 e poucos jogos, né? Foi com o DeRozan mesmo. E mesmo com o DeRozan, mas sobretudo sem o Lavine, ele teve muita partida, assim, de jogador de um nível que faz o time ganhar jogo, sabe? Sim. Então, me parece que Josh Giddey e a chegada do Josh Giddey e essa, não sei se a promoção é a palavra, né? Mas esse passo a mais de Kobe White não colocam o time em situação muito pior do que estava, embora haja uma fuga clara de talentos, assim, né? Na balança de talentos, o time vai piorar. Lucas, não gosto das coisas que o Chicago Bulls faz. Entendo, mas não gosto. Acho que o time teve muito problema. Claro que a lesão do Lonzo ferra o projeto, né? Imagino que com o Lonzo essas vitórias teriam mais vitórias, né? Mas a parte disso, não desenvolvimento do Patrick Williams, essa dificuldade de notar que o Kobe White precisa ser o cara de ter a bola, precisa tomar decisões. E sobretudo, né, cara, a gente tá falando já há quantas temporadas do Billy Donovan. O Billy Donovan vai precisar fazer mais o quê para perder prestígio, né? Um cara que chega na NBA como um grande técnico do universitário, tem uma boa campanha, tem bons e maus momentos com o OKC, chega no Chicago Bulls e, cara, a verdade é que algumas equipes com mais talento fizeram mais coisas do que o Chicago Bulls nesse período de comando do Billy Donovan. Com menos talento, você quer dizer? Porque com mais talento tudo bem. Não, falei mais, desculpa. Algumas equipes menos talentosas que o Billy Donovan tinha na mão fizeram coisas melhores nos últimos anos. E, cara, ele já tá indo pro seu 5º ano. Agora vai ser o 5º ano dele de Chicago Bulls. Acho que há uma dificuldade de aceitar os rumos que o basquete tomou. Acho que tanto da direção, que só tem old school ali, cara, do dono ao GM ao técnico. É tudo cara que é old schoolzaço. E passando pelo próprio elenco, né? Direção, técnico e o próprio elenco tem dificuldades gritantes de aceitar o rumo que o basquete tomou, ao passo do DeMar DeRozan ser o seu melhor jogador nesse último período, e ele ser abertamente contra chutar de 3, mesmo tendo essa bola. É muito louco isso. Tem um podcast que ele fala sobre isso, você fica meio em choque com as coisas que ele defende a esse respeito. Ok, tá sendo fiel ao jogo do mid-range, ao basquete old school, e não tá ganhando de ninguém. Esse é o Chicago Bulls dos últimos tempos. Então acho que tem um pacote de coisas aqui, Lucas, que desagradam aos olhos de quem gosta do basquete moderno, mas sobretudo desagrada a torcida do Chicago Bulls, porque o time tem amontoado campanhas irrelevantes. Eu nem diria campanhas desastrosas, daquelas que você fica com pouquíssimas vitórias, porque, como você disse, sequer isso veio, né? Porque se tivesse acontecido campanhas desse nível, pelo menos a gente estaria falando de prospectos de bom nível aqui no time do Chicago Bulls nesse último run do time. Acho que eles tiveram uma sorte no último draft, talvez tenha sobrado um ótimo talento já na escolha mais tardia. Vamos falar dele daqui a pouco. Mas é sorte, né? O Chicago Bulls não tem trabalhado para uma reconstrução organizada. Se for sorte, né? Vamos ver se vai ser. E precisava de mais gente ainda, né? Mas a princípio, Lucas, algumas coisas nesse time vão fazer pelo menos o torcedor do Chicago Bulls assistir a temporada com aquele frescor, né? Chegada do Josh Giddey, o calouro Matas Buzelis, o Kobe White com, assim, organizado o protagonismo, né? Não vai precisar pegar o protagonismo na mão. Tem as interrogações ainda do time, né? A maior delas é o Pat Will. Então, tem motivo para acompanhar o Chicago Bulls, mas para se animar com o Chicago Bulls, eu não sei se tem, não. Gibas, quem saiu, quem chegou, chegadas e partidas, né? Olha só, o Chicago Bulls perdeu o Alex Caruso, foi na troca do Josh Giddey, né? O Josh Giddey chegou, o Alex Caruso se foi.
uma rara troca de X1, basicamente, né? Especialmente quando um time é contender e outro não é, o que a gente vê normalmente na liga você é um contender, né? Então você quer jogador. Eu não sou contender. Se você é contender, você não vai me dar um jogador que você acha que faz a diferença, né? Então por que eu vou querer um jogador teu, né? Que você vai ofertar para mim? Então me dá escolhas, né? Me dá escolhas futuras, me dá flexibilidade. O Chicago Bulls não optou por isso, o OKC não optou por isso, o OKC mandou o Giddey. O Chicago Bulls acredita que o Josh Giddey é um jogador que vai fazer parte do seu core, mas ele vai ter que acreditar nisso muito rapidamente, porque é o último ano de contrato do Josh Giddey, né? Então você trocou o Caruso, que supostamente você chegou a rejeitar múltiplas escolhas de primeira rodada por ele nas últimas trade deadlines, e você pegou o Josh Giddey, e que se você não der extensão, você pegou nada, né? Você apenas ficou com um ano de Josh Giddey e seu belíssimo cabelo, né? Então, Gibas, tenho muita curiosidade para ver como vai ser o tamanho do Josh Giddey no elenco do Bulls nessa temporada e que tipo de grana ele vai comandar, né? Que tipo de cuidado, né? Ele vai receber do Chicago quando for da sua renovação. Saiu o DeRozan para o Sacramento Kings. Do Sacramento Kings veio o Chris Duarte, né? Um salve aí para o Chris Duarte. O Bulls deixou o contrato do DeRozan acabar, né? Não foi uma troca assim onde o Bulls pegou o máximo de talento disponível que poderia pelo DeRozan, não encontrou troca para o DeRozan, né? Então ficou com ele até o contrato acabar e agora fez um sign and trade. Sign and trade você não consegue atrair muito talento mesmo. O Andre Drummond assinou com o Philadelphia 76ers. O Javonte Green saiu do time. E Gibas, eles perderam o NPC também, né? O Andrew Funk. Obrigado pela rosa. Isso, parece um pouco com o nome de um atleta fictício, né? Que o Café Belgrado colocava nas suas enquetes lá na Tabum, quando a gente fazia, né? O Andrew Fork Walker. Então ele saiu aí. Fork Walker. Então ele saiu do Chicago Bulls. Chegaram Matas Buzelis, que o Gibas comentou. Esse menino é especial. Esse menino foi cotado para ser escolha top 3 do último draft. É um estadunidense / lituano, né, filho de lituanos. Matas Buzelis, olho nele, né? O Gibas vai já falar um pouquinho mais dele. Chegaram esses dois que eu falei, né? Chris Duarte e Josh Giddey. E chegou o Jalen Smith, ex-Phoenix Suns, ex-Indiana Pacers, e agora assina com o Chicago Bulls. É um big que espaça, né? E DJ Stewart é um novato aí que vem para two-way. Então se junta o elenco que já tinha, né? Lonzo Ball, Javon Carter, Torrey Craig, Ailo Sumo, Zach LaVine, Julian Phillips, né? Dalen Terry, Nikola Vucevic, Kobe White, Patrick Williams. Foi outra coisa que o Chicago fez nessa temporada, meteu uma extensão, 18 milhões por ano, 5 anos, e cara, o 5º ano play option. Um salve pro Bulls, que achou que o Pat Williams tá com essa moral, né, de meter uma play option no 5º ano. Deve ter visto tudo que fez o Patrick Williams até agora e deve ter dito, pô, massa, hein? Quero mais 4 anos a 18 milhões e ainda deixo ele decidir se ele quer ou não o 5º ano a 18 milhões, né? Porque se ele se desenvolver bem, o 5º ano ele vai se desfazer e vai pegar um contrato melhor, né? E se ele não desenvolver bem, o 5º ano ele vai dizer, peraí que eu quero meus 18, né? Então, Gibas... A chance dele topar esse 18 é se ele estiver jogando igual ele tá jogando hoje, assim. Isso. Se ele tiver um pouquinho melhor, ele já vai sair do contrato e vai pedir 25. Então assim, velho, mas o que ele tá jogando hoje não comanda 18, né? Mas ele continua no contrato, entendeu? Então assim, Porque ele vai ganhar 18 hoje. Porque mesmo que ele melhore, ainda tem uma chance dele ficar com 18, né? Se ele não melhorar tanto. Então assim, existem times que fazem movimentações, Gibas, que você diz assim, cara, eu não gosto como esse time tá, mas essa movimentação aqui me mostra que esse time tá fazendo coisas diferentes, coisas inteligentes, coisas legais agora. Eu não consigo apreciar as movimentações do Chicago Bulls, que podem dar certo, né? Patrick Williams pode virar um bom jogador. O Kobe White era um jogador que muita gente estava disposto já a
a desistir dele, o Kobe White pegou um salário pequeno pelo Bulls, né? São 12 milhões por ano. E virou uma barganha agora, um dos melhores contratos da liga, né? Mas no vácuo é difícil gostar das movimentações do Bulls, né? Perdeu o Caruso quando ele já não tá valendo tanto o que valia no passado. Mas você de fato pegou um cara que vale agora menos do que valia no passado também, né? O Josh Giddey. Então, de repente, uma nova situação para o Josh Giddey mude completamente o olhar sobre ele. Você perdeu o DeRozan quando acaba o contrato, né? O Zach LaVine já teve valor de troca, hoje já não tem mais, né? Então, o Chicago Bulls toma decisões complexas no vácuo, não tende a fazer as melhores possíveis, né? E isso é muito difícil, com isso, né? Muito difícil de você apostar que o time está no rumo certo, Gibas, que o time vai daqui a 2, 3 anos, né? Está num patamar muito diferente, positivo, né, do que o que está hoje, a não ser que aconteça, sei lá, uma campanha do jeito que está sendo e o time dê muita sorte na loteria e nessa sorte na loteria vem um talento geracional, né? Porque a tendência, Gibas, é esse time continuar mais ou menos onde está. O Cassinho olha para esse time e fala, é muita derrota a mais do que no ano passado, mas o Cassinho mesmo assim reconhece que tem outras equipes ainda piores, né? Então o Bulls não vem com um favoritismo para a escolha top 3, top 5 nessa próxima temporada. Pode até acontecer, né? E também não vem com favoritismo para pegar playoff nessa temporada. É um pouquinho mais difícil, mas pode também acontecer. Eu não sei exatamente, eu vejo muitas dessas questões, levantei essas questões aqui, Gibbs, mas não sei exatamente quais os trunfos do Bulls, né? Além de, alguma dessas vai dar certo, né? Kobe White pode dar certo, Pat Williams pode dar certo, Zach LaVine sem o DeRozan pode ser um jogador que vai voltar a atrair ofertas em que não envolva eu precisar dar assets, né? Dar minhas escolhas, mais o LaVine, só para me livrar do LaVine. E Gibas, o time ainda deve a escolha para o San Antonio Spurs. Ainda tem esse drama, né? Se não for escolha top 10, vai para o Spurs essa escolha. Pro lado positivo é que deve ser top 10. Cara, mas tem um caminho para não ser top 10, né? Sim. A gente falou sobre a Conferência Leste aqui algumas vezes. E basta você se meter num play-in aí que você corre o risco de não ser escolha top 10, cara. E, poxa, é possível. Existe um mundo em que é possível o Chicago Bulls ficar em nono. Não é difícil não, velho. Realmente tem equipes que não são competitivas no leste esse ano, né? Estamos falando bastante delas aqui. Acho que o Chicago Bulls tem um risco legal de ficar sem a sua escolha no próximo draft, de verdade. E não sei como é que eles vão trabalhar essa questão, se a ideia é já, sei lá, tentar dar logo essa pick que eles têm que dar, não sei. Lucas, um ponto, né? Zach LaVine é um dos maiores salários da NBA, né? O cara ganha 46 milhões de dólares. E, cara, acho que ele é esse jogador de 46 milhões mesmo. Não vou... Ele vai terminar... O último ano foi 40, né? Essa temporada, 43. Ele vai terminar ganhando 49. E eu acho que faz sentido os jogadores talentosos ganharem muito. Mas, cara, me pega o fato de que se não fosse o Bulls, acho que ele estaria em outro lugar ganhando isso, tá? Não tô dizendo que não estaria, não. Mas me pega o fato de que tá alocado no seu salary cap e o talento que você consegue pro seu time ganhando 46 milhões, que vai terminar ganhando 49, é um cara que tem 216 vitórias em 580 jogos na carreira. É muito pouco. Na moral, assim, eu entendo, vou repetir tudo que eu falei. Eu entendo que o LaVine tá na elite de talento da NBA e que provavelmente alguma equipe pagaria. Ofensivo, tá? E que alguma equipe pagaria isso se não fosse você, e é melhor tê-lo do que não tê-lo. Mas que o seu maior talento, maior salário, onde você deposita suas esperanças, e que seja você o time que paga 46 milhões num cara que em 580 jogos de NBA ganhou 216, cara, acho que é uma red flag, sabe? Porque o jogador bom ganha jogo, cara. Assim, claro, tem muito jogador bom em time negativo, mas por toda a carreira,
A carreira inteira do Lavine é derrota. Verdade, velho. Ele não teve sorte, né? Caiu no Minnesota horroroso, de 15 vitórias. Depois, num outro Minnesota ruim, de 16, 2 anos depois. Depois ele chega no Chicago Bulls horroroso. E ele parte. As partidas que ele joga, né? Ele fica lesionado, uma parte é muito negativa. Cara, é muita derrota. Muitos dos times que vão mal, às vezes porque o melhor jogador não tá em quadra. Cara, o Lavine tá. Esse aqui não é jogo do time dele no período. São jogos em que ele estava em quadra nesse período. Sobrou pro Chicago Bulls ter esse tipo de talento. É isso. E cabe ao Chicago Bulls criar condições de que ele diminua essa defasagem da sua carreira de vitória e derrota. Mas não parece ser o melhor contexto para isso, né? Então, eu não vejo times de ponta pagando 48 milhões no Lavine, sabe? Não acho que times de ponta se tornam times de ponta pagando 48 milhões num jogador como o Lavine. E acho que isso explica um pouco o que é o Chicago Bulls, porque é fácil olhar, falta talento, é só o Lavine. Faz quantos anos que a gente não fala isso aqui, né? Ah, é o Lavine. Tá bom, Lavine, mas você... Assim, as equipes se constroem ao redor dos seus grandes jogadores. Estamos falando da NBA. Me parece que falta, sabe? É um pouco a dinâmica do nosso tempo. Quando você assina com um jogador desse tamanho, e outra, quando você é um jogador desse tamanho e assina um contrato desse, você vai ter mais um, ou no máximo mais outro desse, do seu nível para você carregar, para fazer o seu time. O redor vai ser de jogadores complementares, vai ter que ser a cultura, vai ter que ser a defesa, vai ter que ser jogadores com especialidade de que complementam bem, etc. Mas acho que explica um pouco também, sabe, Lucas? Então, ao mesmo tempo que é um trunfo, o talento do Lavine, e é de onde você espera tirar vitórias, né? Múltiplos jogos de 40 pontos, um inegável jogador talentoso, mas inegável jogador de muitas derrotas, Lucas. Gibas, eu fico curioso assim, o Bulls quer trocar o Lavine. Tá, beleza. Quem na NBA quer o Lavine, né? E não é assim, quer o Lavine jogando. Acho que muitos gostariam de ter o Lavine jogando a 20 milhões, a 15 milhões, sabe? Mas qual time quer o Lavine, tem espaço no cap para ter o Lavine, consegue trocar pelo Lavine sem se desfazer de outros jogadores que eles queiram mais do que o Lavine, né? Então, assim, você passa pelos contenders do leste, Boston, Knicks, Bucks, Cavs, Magic, Indiana Pacers, Philadelphia, Miami, não tem espaço para Lavine ali em nenhum desses times. Você olha para o OKC, olha para o Denver, olha para o Minnesota, olha para o Dallas, olha para o Suns, olha para o Pelicans, olha para o Lakers, olha para o Kings, olha para o Golden State, olha para o Houston e fala, onde é que cabe o Lavine aí, né? E a resposta é, acho que não cabe nenhum desses. Então, Gibas, os times que estão tancando, não faz sentido eu ter Lavine, né? Não faz sentido o Portland pegar o Lavine, o Pistons pegar o Lavine, o Wizards pegar o Lavine, o Hornets, tudo que a gente falou aqui recentemente, né, dessa nova franquia, né? Basicamente nova franquia, trocou todo mundo. Não vai pegar o Lavine, não é esse tipo de passo que eles estão dando. Então fico pensando assim, cara, será que o Utah toparia o Lavine? Será que o Brooklyn Nets toparia o Lavine? Será que o Toronto Raptors toparia o Lavine do tipo assim, cara, sabe o que era legal? Ter o Vince Carter aqui, lembra? Agora a gente já foi campeão, vamos trazer um cara que mete dunk, né? Talvez esses cenários aí, porque eu não vejo muita gente dizendo assim, vamos trazer o Lavine, sabe? A NBA é muito dinâmica, de repente algum jogador da BO em algum outro lugar, de repente acontece alguma coisa que faça, o Lavine pode jogar muito, né, voltar para aquela temporada de 27 pontos por jogo, agora que não tem o DeRozan, vai ter ainda mais a bola, né? Então pode ser que em algum momento mude essa história, mas hoje acho muito difícil trocar o Lavine, assim como não acho tão simples trocar o Vucevic, mas o salário do Vucevic é bem mais legal. Mas olhando a projeção de vitórias do Cassinho, Gibas, ele olha com total desrespeito para o que o Bulls tem feito nos últimos anos e fala, cara, 27 vitórias e meia para o Bulls. É um número abaixo do que o Hornets, por exemplo, né? O Hornets, a gente falou aqui, 29 vitórias e meia. Então, o Cassinho, assim, escatitou Billy Donovan, Zach LaVine, Kobe White, Josh Giddey e falou,
Lembra que vocês achavam o Bulls ruim ano passado com 39 vitórias? Agora vai ser um time de 27 vitórias e meia. Uou. Não pesou a mão aí não, Gibas, o Cassinho, na sua merecida, na sua notória, na sua responsável, né? No seu mal-estar com o Bulls? Será que ele não exagerou um pouco nisso? Vou botar esse time em quadra, né, Lucas? Josh Giddey, Zach LaVine, Kobe White. Vai ter que jogar 2 desses 3. Vai jogar os 3. Jogava os 3, Aí ninguém DeRozan, defende. LaVine. Ninguém defende, não vai ganhar de ninguém. Mas se você for botar alguma outra pessoa do Bulls nesse time, Gibas, também não vai ter nenhum defensor. É isso que eles estão pensando, né? É isso que a KTO tá pensando pra botar lá embaixo o número de vitórias, porque ainda, imagina, machuca um desses, você ainda fica com dificuldade de fazer cesta, né? Mas, tipo, em relação ao passado, saiu o DeRozan, entrou o Josh Giddey. Você acha que muda muito a defesa? Porque o DeRozan também não tá É nesses anos lá. parecido, e o Josh Giddey não é assim um horroroso defensor, né? Mas, não sei, talvez vocês meteriam o Dosunmu de titular. E, pô, eles não vão ter o LaVine no banco, nem o Kobe White no banco. E o LaVine é um do time, né? Eu acho que o Dosunmu é mais jogador, assim, pra começar a linha aí, pra competir e tal, né? Aí você tem Pat Will e Vucevic, é essa? Lucas. É difícil saber. O Jalen Smith teve boas passagens, né? Acho que é um cara que tá criando seu lugar na liga. Você tem o Buzelis, que acho que vai jogar minutos. Lucas, tá difícil arrumar 30 vitórias com esse time aqui mesmo. Vou no under, hein? Vou no under, hein? Já era pra ir? Eita, pode ir, já pode dizer. Under. Gibas, o Cassinho fala que só tem 4 equipes piores do que o Bulls na NBA, assim como o histórico, né? O Cassinho acho que pegou o histórico e falou, pô, desde que o Café Belgrado foi criado, é a 5ª pior equipe, então vai ser a 5ª pior nessa temporada. Apenas Pistons, Wizards, Brooklyn Nets e Portland Trail Blazers tem menos moral com o Cassinho do que o Chicago Bulls. Acho que pesou um pouco, Gibas, especialmente porque beleza, são jogadores que não conseguem entregar uma defesa de alto nível, mas são todos esses jogadores são muito bons ofensivamente, né? Zach LaVine é muito bom ofensivamente, o Vucevic é muito bom ofensivamente, né? O Kobe White é muito bom ofensivamente, né? Então o Bulls ele vai fazer partida de baixa caloria ao longo da temporada, né? Vai pegar esses times, hoje é o Bulls, né? Hoje é correria, né? Hoje é todo mundo fazer ponto, sabe? Pegar esses times um pouquinho mais relaxados, né? Então acho que é um time capaz de vencer outras equipes na base do ataque mesmo. Acho que quanto mais Kobe White no comando das ações, mais legal para o time. Tem sido assim nos últimos anos. Foi assim no último ano. Acho que o Bulls teve uma segunda metade de temporada boa, né? O Zach LaVine não estava jogando. Beleza, tem um cenário que o Zach LaVine não jogue também nessa temporada. O Bulls falar assim, olha, Zach LaVine, vamos procurar uma troca para você aqui. Você quer sair? A gente quer que você saia. Vamos procurar uma troca para você não se machucar? Fica ali do lado de fora. Beleza, tô ganhando 40, velho. Tá bom demais. E aí o Bulls pode jogar com o Dosunmu aí, né? De repente, com o Kobe White, Dosunmu e Josh Giddey. Ou botar o Julian Phillips, o Dalen Terry, né? Então, assim, e o LaVine pode também ser um jogador de voltar a ter 20 e tantos pontos por jogo, né? O LaVine decididamente, né, por muita intenção do LaVine ou do Billy Donovan, etc., mudou o jeito de jogar desde que o DeRozan chegou. O LaVine, vamos lembrar aqui, né, ele era o jogador das decisões do último quarto do Bulls, antes do DeRozan. E ele não estava fazendo um papel horrível, sabe, no Bulls antes do DeRozan. Então, 27 vitórias e meia eu achei baixo demais para uma conferência que tem outras equipes com olhar mais no futuro do que o Bulls. O Bulls, Gibas, infelizmente, ele é muito incompetente para fazer a coisa certa. A coisa certa aqui é o Bulls amassar o under. Mas eles vão de Billy Donovan, sabe? Billy Donovan não tem nenhum motivo para dizer assim, vamos perder um montão de jogo, gente.
E nem cara de pau para isso, né? Porque o time do Billy Donovan, o Bulls não tá dizendo assim, olha, reconstrução, né? Provavelmente ele faz parte do processo seletivo desses jogadores que estão no time hoje, né? Então, pode ser que ele seja demitido durante a temporada, não sei. Recentemente ele pegou uma extensão, né? Então, Gibas, é a nossa primeira separação aqui nesse preview. Até agora, nos 4 anteriores, fomos 2 under juntos, 2 over juntos. Agora estarei indo de over, porque eu acho que o Chicago Bulls é bom o suficiente para chegar em 28 vitórias, né? Incompetente o suficiente para chegar em 28 vitórias. Então, vou aqui de over, Guilherme Tadeu. Cara, eu fui com um under muito reticente, sabe? Porque eu acho que é um número baixo. Cara, foi triste porque você foi olhando o time e falando, under. Eu tava certamente o torcedor ficou no sofrimento. Eu acho, cara, que esse time tem soluções para ser bem legal de assistir, sabe? Mas enquadra, velho. Na hora que você começa a pensar as dinâmicas, né? Acho que é um time que é muito fácil de ser batido, né, cara? Assim, tem poucas opções defensivas, tanto no frontcourt quanto no perímetro. Foi meio na desconfiança do Billy Donovan de fazer um trabalho divertido com esse time, sabe? Acho que ele é um técnico meio quadradão. Não sei se ele vai ter a boa de fazer esse time ser dinâmico, jogar Gibas, de um jeito fala do Matas, velho. Matas Buzelis. Buzelis é legal. Buzelis é um cara que precisa desenvolver bastante coisa ainda. Acho que, sobretudo, a transição física do jogo, onde ele era claramente o cara mais atlético, assim, boa parte dos jogos, para um nível que todo mundo é muito, muito forte, né, muito alto. Não foi o ideal para ele na G-League. Ele jogou no time da G-League Ignite e sofreu, porque o que ele era muito diferente era o fato de, além de ser muito atlético, ser um criador, fazer muita coisa. Ele chega na G-League e todo mundo é atlético, né, na G-League. Ele dá uma equilibrada, assim, ele vai perdendo um pouco aquele diferencial. O time dele tinha bastante criador também, né? Também. Aí acho que ele fez uma boa Summer League, uma Summer League de deixar a galera do Chicago Bulls animada. Ele é natural de Chicago, ele é de origem lituana, né? Então o GM é lituano, o Karnišovas é lituano, e ele vai jogar em casa. Então tem algumas coisas carismáticas nessa história. Acho que vai dar legal, assim. Acho que a gente vai ver muito highlight do Buzelis. Precisamos ver como é que tá o chute dele, né? O chute às vezes é off, às vezes é on. Ele pode ser um bom 3 e em algumas situações um bom 4. Ele é bem ágil. Pode, ainda mais num garrafão assim que tá com pouca opção, né? A gente pensa aqui o Patrick Williams, que suponho que vai ser o titular da posição 4. Ele nem é um jogador confiável, né? Não tá sempre disponível. Acho que ele pode fazer a posição 3 porque é um time bastante baixo, né? Os principais jogadores que nós falamos aqui são todos da posição 1/2, né? O Lavine é um 2, o Kobe White é um 1/2, o Josh Giddey é um que não chuta, agora tá chutando, né? Na Olimpíada chutou bastante. Então pode ser que a gente veja ele também, né? Gosto do Jalen Smith, acho que é um cara que vai ter um pouco mais de minutos. Acho que o Julian Phillips é um cara que a gente vai ver um pouquinho mais, é um calouro que teve pouco espaço, mas eu gosto de algumas coisas que ele tem, assim. E eu não descartaria, em dado momento do ano, a gente ter a Kenneth Lofton mania, né? Kenneth Lofton foi o cara que dominou o Embanyama no Mundial Sub-19, né? Ele dominou, ele foi o melhor jogador em quadra. Ele ganhou o jogo da França, ele sendo o melhor jogador. É verdade. Você sabe que tem muito torcedor do Bulls que chegou aqui no Café Belgrado pra ouvir o Chicago Bulls, sabe? Assim, eu nem escuto esses caras, mas eu ouvi porque é Chicago Bulls, né? Quem escuta aqui o Café Belgrado há muito tempo sabe que a gente já falou dessa história do Kenny Lofton, né? Então dá um pouquinho de contexto. É melhor não dar conta. O Kenneth Lofton é um bom jogador de high school que era convocado, inclusive, para a seleção dos Estados Unidos, mesmo sendo extremamente fora do peso. Ele realmente é muito biotipo diferente. Um biotipo muito incomum para a NBA, meu Deus, né? Que é um nível. E de fato houve esse jogo em que ele era companheiro do Chet Holmgren, enfrentou o Embanyama na final do Mundial Sub-19 e ele foi o melhor em quadra, usando muito do seu glúteo, do seu corpanzil para fazer bolas lindas. Ele é muito habilidoso.
ele é um Zach Randolph ainda maior. E ele Sim. tem lutado com o peso desde que chegou na NBA. Ele já apareceu mais magro em outras ocasiões. Ele tem A um glúteo G-League notório, né, Gibas? É um glúteo notório. Mas a parte do glúteo, ele também é acima do peso. Porque tem muita gente que tem o Sim. glúteo. Tipo o Logan Dor tem glúteo, mas ele, né, é o biotipo dele. É torado. O Kenneth Lofton não. Veio. Ele é mais a questão do peso mesmo. Ele já apareceu, já lutando com isso algumas vezes. Na G-League, mesmo pesadão, ele é o deus do basquete. Ele domina absurdo, porque ele realmente é muito talentoso mesmo, cara. Ele imagina um jogador com essas características chegar à NBA. O cara tem que ser muito, muito, muito pra cima no nível, assim. E ele tá no Chicago Bulls. Não acompanhei essa negociação, não me lembrava que ele tinha ido parar no Chicago Bulls. E ao falar aqui que o time estava sem opções e olhar o elenco, me deparei com o Kenneth Lofton e trouxe essa informação. Então, quem sabe a gente não tem uma Kenneth Lofton mania aí, em algum momento da temporada, em que o torcedor do Bulls possa ver ele um pouco mais, né? Cara, ele teve um jogo na G-League de tipo 50 pontos nos jogos lá. Ele jogou naquele momento da temporada que os times já estavam, né, deixando de lado, tal. Ele jogou pelo Memphis, ele estava no Memphis. Ele tem um jogo na NBA já de 42 pontos. Ele realmente é muito talentoso. Ele não é não é um jogador assim, um ruinzão. É uma opção, quem sabe, né? O Bulls não consiga trabalhar com ele. Seria uma ótima notícia. Mas assim, não imaginei que ia falar tanto do Kenneth Lofton, queria meter só essa informação, hein? Que ele é o homem que superou o Embiid. Gibas, tem ainda, né? Outro jogador relevante no salary cap, relevante na história da NBA recente, relevante para o trabalho do Carlos Sovas, Lonzo Ball. A gente basicamente não falou dele até agora, porque é um jogador que não tem entrado em quadra há muito, muito tempo, né? Só que tá jogando 5 contra 5, tá jogando full contact, né? Tá jogando assim, tipo, jogando mesmo, sabe? Não vai assim, vou lá, dou um migué e tal. Tá jogando. Esses jogos que não são jogos, né? São pick-up games. Né? E, na teoria, sem setbacks até agora, né? Informação de momento, né? Sem setbacks, informação da semana passada, repercutiu na TMZ. Ele falou, Gibas, que a primeira vez que eu vi sobre isso, que ele teve um doador de menisco para ele. Sabe aquele meme do toma meu joelho para você poder jogar melhor, né? Ele teve um doador de menisco, né? Na última... Quando ele ficou fora da temporada passada de vez, ele fez uma cirurgia, ele colocou cartilagem, né, no joelho dele, porque já não tinha mais, estava osso no osso. Lembro do Brandon Roy, né, que teve essa questão também e acabou encerrando a carreira. Então, assim, existe a expectativa criada pelo próprio Lonzo, que ele falou, os torcedores podem esperar que esse ano eu vou entrar em quadra, né, eu estarei em quadra nessa temporada 24-25, né? Então fica também essa torcida nossa aqui do Café Belgrado, sempre gostamos muito do Lonzo Ball. A gente falava muito que ele era um armador que armava sem a bola, né, Guilherme? Era sempre toca-me voe, um jogo muito dinâmico, defende pra caramba, né? Então, assim, é um jogador que pode, de fato, mudar o destino da temporada do Bulls, pelo menos nesse quesito over-under, né? Se ele jogar e jogar no nível que já jogou antes, fica mais próximo ainda do Chicago amassar o over. Fica aqui todas as reticências possíveis. Lonzo Ball não tem jogado. Lonzo Ball é um jogador teórico de NBA, né? Há um tempo, infelizmente. Mas fica muito essa torcida aqui, né, Gibas? Você é um dos caras que mais curte o Lonzo Ball, né? Pô, eu sou fãzaço do Lonzo Ball, velho. Inclusive recuperaram um tempo... uns dias atrás, um tweet lá que alguém me perguntou, você acha que o Lakers, 2018, né? Você acha que o Lakers está arrependido de ter pego o Tatum antes do Lonzo? Desculpa, ter pego o Lonzo antes do Tatum? E minha resposta é, acho que ainda não, só não lembro agora. De fato, eu achava o Lonzo mais jogador que o Tatum na época do draft. Era fãzaço do Lonzo, eu adoro o jeito que ele joga, né? Adorava, pelo menos, como jogou, né? Acho um jogador muito especial, de touch muito fino, assim, um arremesso horroroso, é verdade, mas, cara, o jeito que ele pensa o jogo rápido, né, as dinâmicas que ele dá pro time e tal, era um jogador que na época eu gostava muito, né, hoje eu não sei mais, assim, hoje eu gosto de outras coisas, hoje eu sou muito fã do Kobe White, assim, eu gosto mais do armador tipo Kobe White
do que o tipo do Lonzo, né? Mas ele é um ótimo driver também, né? Muito agressivo perto da cesta. Pô, eu gostava Não muito sei, do Lonzo. ele quando jogou aquele mês e meio glorioso, né? 2 meses, 3 meses, sei lá, de Lonzo e Caruso nesse Bulls, cara, foi bem legal, né? Os caras Mas, assim, defendiam demais, ele chutou 42% para três naquele período, mas desde esses 35 jogos da temporada 21-22 não entrou mais em quadro. Gibas, Você temos mede Você Desculpa. mede o desespero da torcida do Bulls quando no preview deles a gente perde, sei lá, uns 5 minutos falando de Lonzo e Kenneth Lofton, sabe? Tipo, é drama, cara. Olha onde a gente veio parar, né? Ok. Sim. Gibas, Ah, temos responsabilidade séria aqui, né? Sério. No Café Belgrado. A gente faz o preview sempre com um pouquinho de reverência, com o pé no lúdico, né? Então, esse ano, o nosso desafio aqui, e a gente convida também as pessoas a participarem desse desafio, né? Mandem seus comentários, né? Suas sugestões. Comparamos cada equipe da NBA com um app de smartphone, um app do passado, um app de tablet, um app, gente. E fizemos isso com as 4 equipes até agora e temos hoje a missão de comparar o Chicago Bulls com um app. Não sei quão satisfeito você tá com o app que você escolheu, Gibas, mas eu tô muito satisfeito com o app que eu escolhi, velho. Você quer começar? Pode ser. Fui de Winamp. Lembra do Winamp, Gibas? Bravo. Eu vou nessa linha, tá? Eu vou nessa linha. Cara, o Winamp era o maior app de música e, por consequência, o maior app de internet que tinha na época. Você tocava as músicas, tinha skins de Winamp, tá louco. Dominou, botava o Windows Media Player, que era o tocador do Windows mesmo, nativo, né, que todo mundo era obrigado. As pessoas não usavam o Windows Media Player porque todo mundo baixava o Winamp e era glorioso e era lindo, né? Era o app dominante do passado. O que aconteceu, Gibas? O bicho ficou mais dominante ainda, porque em certo momento ele falou, quer saber? Tá vendo essa tal da internet? Vou streamar. E o Winamp começou a streamar, velho. A gente chegou a ver jogo. A gente não, né? Mas assim, eu conheço amigos, né? O meu cachorro chegou a fazer isso também. Ele via jogo da NBA no Winamp, jogo com... CCC TV 5, canal público chinês, não é? Como é que você sabia que o meu cachorro fazia isso, velho? O meu cachorro também assistia. É mesmo? Os doguinhos são inteligentes demais, velho. E a gente, né? Fala aqui os cachorros na internet dos anos 2000 e tal, viam jogos em, sei lá, 240p, sei lá, pelo Winamp. E o era meu cachorro glorioso. Viu aqueles 7 pontos em 20 segundos do T-Mac, desse jeito ele assistiu. 13 pontos em 35 segundos, né? Isso. O meu cachorro virou fanático do Suns nessa época, assim, ele começou a torcer pro Suns mais ou menos nessa época, né? E aí conseguia ver os jogos ou ouvia pelo rádio, né? Pela AM KTR, Qatar, né? Ou quando conseguia link, nem sempre funcionava, né? Mas aí a culpa não era no Winamp, Gibas, era dos links. Cara, streamar quando não existia stream, velho. Então, esse era o Winamp, esse foi o Bulls, né? O Bulls foi referência, foi absurdo, né? Foi pop, playlist, né? Playlist não era que não tinha playlist. Hoje só se fala em playlist, pô. É isso, cara. O Winamp era elite demais. Agora, verdade seja dita, né? Ficou no passado. Muita dificuldade de se atualizar. E quando se atualiza, muita dificuldade de ser relevante. Você sabia que o Winamp voltou, Gibas? Você tá com essa informação? Tem o Winamp para celular, tem o Winamp para PC, mas está focando no celular. E o que aconteceu? Isso é bizarro, velho. Porque eu pensei no Winamp e aí fui pesquisar. Em setembro de 2024, o Café Belgrado é muito vanguarda, velho. O Winamp vai voltar com tudo. É mesmo? O Winamp vai lançar nova versão. Vai ter esse tipo para celular. De músicas, tá? Já tem. Ele é um agregador de streaming agora, Gibas. Cara, que barras, velho. Maluco, barras e barras e barras, como diria o Francisco. E olha só o que o CEO falou. O app é mais do que somente um tocador de música. Incorpora cultura digital, estética e experiência única de usuário. Disse isso, não é o Bulls, vou fazer hoje um cadastro do Winamp novo.
Disse não é o Bulls, Gibas. Muito mais, assim, é basicamente fora do basquete, né? Ele é muito mais estética, cultura né, esportiva, experiência única de usuário, né? Lucas, eu fui nessa linha também. Eu escolhi o Ok. MySpace. O MySpace, Eita, tem história com o Belgradão. que é uma continuidade, né, do Winamp, de certa maneira, né? Era a versão online onde o próprio artista subia sua música e, cara, foi muito Sim. popular por muito tempo, foi muito relevante. Cara, se não, tipo, o Eu Arctic tenho um Monkeys amigo. lançou na íntegra lá o disco, tá ligado? Eu tenho um amigo que lançou na íntegra também, Gibas. Ó, Alex Vocalista. Turner, nosso amigo Alex Turner, gravando na íntegra o disco lá. E, cara, ali se criou o mundo underground, né? Porra, um cenário aí do punk rock, hardcore brasileiro ali do início dos anos 2000 era MySpace. MySpace era o que importava, sabe? Cara, não sei se existe ainda MySpace, mas ninguém se importa mais, né? Então, infelizmente, esse foi o caminho que eu tomei para falar do Bulls. Mas quanto foi... O MySpace é um app, Gibas? Chegou a ser um app? Porque você não É um instalava, app. né? Foi um app, foi um app. Foi um app. Ok. E existe ainda, viu? Então ainda é um app. Tá lá, ó. Acabei de clicar aqui para conferir o que o MySpace anda fazendo. Tem lá, ó. Tem shows lá, tem. Acabei de clicar aqui, ó. Tá rolando lá um Rolling Será Stones. que dá pra pessoa recuperar? Quem, tipo, MySpace do antigo, assim, com muitas Acho que músicas não, que você acho queira ouvir? difícil. Vou procurar Não aqui dá, né? Arctic Monkeys, né? Vamos ver. Arctic Monkeys. Cara, o aplicativo é bem carinhoso aqui, ó. É tipo o Bulls, velho. Existe, mas não tem tanto Ó, impacto. a Karen NJ, poderia voltar ao MySpace. No app, no site, ele é melhor que Spotify para ouvir música e conversar com pessoas. Olha aí. Ativem ele. Fui entrar agora, não dá para trocar de foto e postar músicas. Poxa. É isso. Muita 1 estrela, porque não funciona mais, Gibas. O Rodrigo Baiense fala, não instalem esse lixo. Não é o MySpace, é só um app com publicidade. Eita, pesado. Cuidado, Fomos hein, em linhas Gibas. parecidas, né? Fomos em linhas parecidas. Barras. Cara, eu vou isso aqui, velho. Pro destaque final, eu tenho que falar. O Rodrigo Daniel, a gente falou do Pix dele aqui, que ele falou do Esse é meu destaque final. Vai ser meu destaque final, Gibas. Fica tranquilo. destaque final, então. A gente Tem precisa- algum Pix? Não, infelizmente não chegou nem. Boa. Então, o Rodrigo Daniel vai trazer meu destaque final hoje, Gibas, porque ele mandou lá mandou o Pix e mandou a pergunta. O Anthony Edwards tem cutucado nomes importantes, como Steve Kerr nas Olimpíadas e agora o Magic Johnson. Não, e agora o Magic Johnson respondeu uma frase dele sobre apenas Jordan ser habilidoso no passado. Ele falou isso mesmo, velho. Ele falou que ele vê coisas do passado, assim, ele disse que não vê muito, porque nasceu em 2001, sei lá. Mas que ele vê as coisas do passado e fica impressionado que, tipo, só o Jordan tinha habilidade. Só que agora todo mundo tem habilidade. Esse é o coach dele, não é do Rodrigo Daniel aqui. Agora todo mundo tem habilidade. Então, quando apareceu o Kobe na época, os caras falaram, uou, olha que coisa diferente. Então, ele meteu essa. E aí, teria o Homem-Formiga o necessário para esmagar essa rata? Abraço a toda a comunidade belgradeira. Muito obrigado, Rodrigo Daniel, pelo seu pix e pela pergunta. E assim, o Anthony Edwards tá forçando a parada, né? Ele gosta de ser isso aí, né? Ele gosta de ser esse personagem super afrontoso com o passado. Me deixa numa situação que eu não gosto muito, que é de ficar defendendo os jogadores do passado, viu, Gibas? Não gosto muito porque, assim, eu acho que já tem uma tendência à supervalorização, né? É muito mais fácil você escrutinizar os jogadores do presente do que os do passado. E assim, eu preferia estar falando de outras coisas sobre o Anthony Edwards, né? Mas é doideira. É doideira demais. Você vê os jogos do passado, você se impressiona com o nível desses caras jogando. Você pensa assim, como é que os caras faziam isso 50 anos atrás, né? Não tô falando nem só dos anos 90, tá? 50 anos atrás, você vê vídeos do Magic Johnson, você vê vídeos do Bill Russell, ETs jogando, tá, gente? Então, entre outros, né? Muitos e muitos. Acho que taticamente a parada evoluiu muito. Lógico, o skills do jogador evoluiu muito, todo mundo faz muitos drills, né? Muitos treinos. Antes eram as coisas muito mais específicas para a posição, mas é doideira o que o Wentz está falando. E ele fala de zoeira. Não levem a sério o que o Wentz está falando, não.
Ó, queria usar meu destaque final para convidar todo mundo a assinar o conteúdo exclusivo do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. cafébelgrado.com.br. Você entra nesse site, você vai ter acesso a todo o conteúdo exclusivo que a gente produz para assinantes. Nós temos planos de 12, 23, 50, entre outros. Em breve, notícias aí sobre o plano de 50, hein? Vamos lançar, hein? Assim, Gibas, o Rômulo assinou ontem, viu? Falou no Twitter que assinou mesmo o de Giannis, viu? Muito obrigado, faça como Rômulo, ele. Vem para demais. nossa vida. Se preparem, que vem notícia aí dos próximos dias sobre o nosso plano de 50. Para quem gosta de basquete, ficar informado e ser... Cara, experiências. Vai ser sensacional, viu? Já vou antecipando aqui. Vai ser sensacional. Já se antecipa, cafébelgrado.com.br. Contribua para a produção de conteúdo independente. Vem de Belgradão. Valeu todo mundo que estava na live. Valeu, Nepeps. Nepeps é 9. Nepeps? Tá com medo do esporro. Que absurdo. É o rap, hein? É o rap. Valeu, galera. Você batalha, meu parceiro. Forte abraço.